O nosso chamado em Cristo Jesus é sermos a luz do mundo e o sal da terra, como nós sabemos, né? O mundo precisa da luz daqueles que são filhos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, né? Eleitos desde antes da fundação do mundo. O mundo precisa dessa luz e desse sal. O sal é o tempero, é o que dá sabor, né? Então o mundo tem que ter o nosso sabor, que é o sabor de Cristo, é o aroma de Cristo, como Paulo disse, né? Que nós exalamos esse aroma. O mundo precisa disso, do sabor de Cristo, do aroma de Cristo, da luz que Cristo representa. E é o nosso chamado, então, em Cristo Jesus, em especial nós que defendemos o genuíno evangelho para a nova aliança, que é o evangelho da graça, o evangelho chamado de evangelho da incircuncisão, por ele não ter compromissos, né, com obras da lei, com qualquer tipo de religião, ou de mandamentos de homens, de direcionamentos, né, religiosos, cerimonialísticos, né? O evangelho da graça não tem nenhum tipo de participação nisso. É o evangelho, como Paulo disse, puro e simples. Há uma simplicidade no evangelho, uma simplicidade grande, né? O que complicou o raciocínio acerca do evangelho e acerca da mensagem cristã foi justamente os enxertos religiosos, né, que foram colocados na mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo, ela teve, vamos dizer assim, 2 parâmetros, né? Quando Jesus se manifestou em carne nesse mundo, ele veio com 2 parâmetros. Ele veio para estabelecer o juízo sobre Israel, né? Então tem a história relativa aos israelitas, né, daquela época, obviamente, né? Então ele veio para estabelecer, para trazer a mensagem, né, do Messias, do verdadeiro Messias, não o Messias que eles esperavam, né? Aquele Messias guerreiro que iria enfrentar o Império Romano, aquela coisa toda, né? Não, Jesus veio para resolver o que realmente precisava ser resolvido, a parte mais importante, que é o aspecto espiritual, né? Então ele veio com esse parâmetro, né, de trazer essa mensagem messiânica para os israelitas, né, e trazer depois o juízo, porque Jesus viria como juiz sobre Israel. E ele veio também para trazer a mensagem da graça e do amor. Ainda que ele em carne veio para cumprir a lei, porque era necessário, né? A lei tinha que ser cumprida, havia muitas exigências na lei que precisavam ser satisfeitas para que a graça fosse liberada. Então, Jesus se manifestou em carne para trazer a mensagem messiânica, para cumprir as promessas em relação aos israelitas. Então, ele trouxe a mensagem do Messias, a mensagem do reino para eles. E ele veio também para trazer, então, estabelecer a graça e trazer a mensagem do amor. A mensagem de Cristo, quando Paulo fala que o evangelho é simples, é porque é isso, a mensagem de Cristo é amor. Basicamente é isso. Só que houve vários enxertos, como eu disse agora há pouco, né? Vários enxertos religiosos dentro da mensagem de Cristo. Então, obras da lei disfarçadas de obras da graça, mandamentos inventados, criados por homens, né? O que nós mais vemos aí no meio do chamado cristianismo, né? Que na verdade é um sistema religioso que se diz cristão, que no meu modo de ver não tem nada de cristão, só o nome, só o rótulo, né? O que foi feito no meio desse sistema é isso. Pode observar, vários mandamentos criados, existem várias ordenanças, imposições, proibições, etc., que não têm respaldo bíblico, são coisas de costumes humanos. E por mais que a própria Bíblia condena, né, e bate forte contra isso, né, contra os mandamentos de homens, contra isso desde Jesus de Nazaré. Hein? Jesus estava debaixo da lei, mesmo assim ele era contra, né, aqueles mandamentos de homens. E isso se estendeu até a mensagem da graça, obviamente, né? A mensagem da graça mais ainda. A mensagem de Jesus ressuscitado, que ele revelou ao apóstolo Paulo, foi mais efusiva ainda contra os mandamentos de homens. As tradições, né? O tradicionalismo humano, isso não cabe dentro do evangelho. Então, todo esse enxerto de coisas humanas, de religião, de mandamentos criados, de obras que fazem parte só do Antigo Pacto, né, faziam parte do Antigo Pacto, e que foram inseridas na graça, no Evangelho, né, como se fossem coisas da graça, tudo isso,
tornou a mensagem de Cristo absolutamente complexa e, vou dizer mais, ineficiente. Porque a mensagem de Cristo, hoje, ela não é de Cristo puramente, né? A religião cita Jesus Cristo, mas a mensagem não é puramente dele. Então, essa mensagem acaba sendo ineficiente. Mas, irmão Cristiano, ineficiente em que sentido? Ineficiente no sentido de impactar o mundo, é justamente isso. O nosso chamado não é temperar com sal. O nosso chamado não é exalar o perfume de Cristo. O nosso chamado não é ser luz para o mundo. Pois é. Tudo isso, que é o chamado do cristão, do que se diz cristão pelo menos, nós não vemos no mundo praticamente. Vemos pouquíssimo. Então, essa mensagem religiosa, ela é ineficiente para iluminar o mundo, para trazer o perfume de Cristo e para temperar. Ela é ineficiente justamente por tudo isso que eu falei. Os enxertos religiosos, as invencionices, né, tornaram a mensagem complexa, né, enfiaram dentro da mensagem o medo, né, aquela coisa do juízo, aquela coisa do inferno, criaram um suposto inferno espiritual que pega fogo para sempre, que as almas ou espíritos, né, ficariam queimando eternamente. Tudo isso foi uma criação humana, um pensamento humano que inseriu isso na mensagem de Jesus. E como eu disse, a mensagem de Cristo é amor. Então teve o segmento lá voltado para os israelitas, como eu disse, a mensagem do Messias, do reino, né, toda aquela preparação para o juízo que viria contra eles, porque Jesus também veio, né, ser juiz. Como ele disse, eu vim trazer espada. Entende? Então foi o que aconteceu, né, foi o que culminou, né, começou antes do ano 70, com a grande tribulação ali contra Israel, e culminou no ano 70 na destruição de Jerusalém, do templo dos judeus, aquela coisa toda. Então o juízo que Jesus veio trazer foi estabelecido ali. Sabe? Então houve esse aspecto, mas houve também o aspecto que eu considero mais importante, que é a mensagem cristã para o mundo, que é basicamente o amor. O amor é a base de tudo, né? Só que a complexidade religiosa destruiu a eficiência dessa mensagem, né? E essa eficiência agora, para a honra e glória do Senhor, está sendo reconstruída por meio daqueles que disseminam o evangelho da graça, que pela misericórdia de Deus é o nosso caso aqui, né? Nós disseminamos esse evangelho e estamos disseminando verdadeiramente a mensagem de Jesus Cristo para o mundo, a mensagem que tem como base Jesus é o amor. Então a base da mensagem cristã é o amor, é um evangelho que realmente traz o descanso. Até recentemente nós colocamos em nosso canal no YouTube um vídeo nosso falando do sábado, do verdadeiro sábado que é Jesus, né, do descanso. É isso, Jesus é isso, é descanso, é jugo leve, fardo leve, né, o jugo suave. É isso que é Jesus para nós. Mas a religião colocou todo esse peso e destruiu a eficiência transformadora da mensagem cristã, né? Tudo que vem do homem, abençoado, não presta. O que vem da carne do homem, né? E esse pensamento religioso, ele é carnal. A religião é carne, ela vem da carne. Ela vem de pensamentos carnais. Ela não vem do espírito. Religião não vem do espírito. Do espírito vem o evangelho, né? Então eu particularmente estive no meio da religião, desses pensamentos carnais por pouco mais de 20 anos. Muitos de vocês que nos acompanham, que estão em graça hoje, passaram também, né, no sistema aí 25, 30 anos, 10, 15, né? Muitos de vocês também passaram essas experiências ali. E hoje, em graça, vocês podem comparar e ver, né, a diferença que é de vivência com a palavra, a transformação que esse entendimento traz, a paz que ele traz, a direção que ele traz para a nossa vida, sem que seja necessário você seguir ordenanças. Você tem uma direção na sua vida, um caminho bom a ser seguido que Deus estabeleceu para você, e você não precisa de ninguém dizendo que é assim, é assado, tem que usar esse tipo de roupa, tem que andar dessa maneira, tem que falar dessa maneira, não pode se relacionar com A, com B, com C. Você não precisa disso, porque você tem a direção do Espírito, né? Você
que está em graça tem a direção não de homens, mas a direção que o Espírito Santo colocou e vem colocando a cada dia, né, em seu coração por meio da revelação do Evangelho. Então é algo glorioso, amado. A palavra da graça é algo maravilhoso, né, é algo que realmente ativa esse dom em nós de sermos a luz do mundo, de sermos o sal da terra, de sermos o perfume de Cristo. É claro que você vai pensar assim, mas irmão Cristiano, a palavra da graça, ela ainda está muito restrita, né? Ainda podemos dizer que é um nicho ainda bem pequeno, né? Eu até costumo usar a expressão gueto, né? Um guetozinho ainda, um cantinho. Eu reconheço que né? Se nós pegarmos e formos comparar a pregação da graça hoje em relação ao tamanho do sistema religioso, a graça realmente é um microcosmos, né? Ainda. Mas é desse microcosmos que vai surgir o avanço da palavra. A palavra vai crescer a partir desse microcosmos que nós estamos criando aqui pela misericórdia de Deus. Né? Nós somos pequenos ainda em relação à religião? Somos, mas nós somos sementes. Né? O nosso trabalho é uma semente. A palavra da graça, ela é uma semente. Quando você fala da graça para alguém, você está plantando, né, uma semente naquele coração ali. E assim a palavra vai se expandindo. Né? Há 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos, né, quando eu comecei a entender a graça, já comecei a transmitir quase que ao mesmo tempo, né? Eu fui entendendo, estudando, pesquisando, e aquilo que eu ia descobrindo já ia passando. Como vocês sabem, né, minha primeira atitude, assim que eu comecei a estudar a graça, foi logo escrever um livro. Eu escrevi um livro, não cheguei a lançar oficialmente, mas eu fiz uma apostila, fiz várias cópias, comecei a distribuir para as pessoas. E tem gente até hoje abençoada em graça, graças a Deus. Isso é para a honra e glória do Senhor. Tem gente, tem abençoado, tem irmão nosso que está em graça firme até hoje, através desse meu trabalho. Eu não falo isso para me gloriar não, tá, abençoados? Eu estou fazendo só uma constatação. Através desse trabalho que Deus me permitiu fazer, de escrever aquele livro, e detalhe, aquele livro que eu escrevi estava cheio de resquício ainda de coisas, de carrapichos, né, que nós falamos, ainda do sistema religioso. O meu pensamento não estava totalmente limpo do sistema, mas eu já estava assim com uma visão muito boa, muito libertadora, mas ainda tinha algumas coisas. Mas ainda assim, eu escrevi o livro, distribuí, e tem irmão até hoje que recebeu aquela apostila e que está firme até hoje em graça, graças àquele trabalho. É claro que aquele irmão, esses irmãos, né, que estão até hoje conosco, que receberam aquela apostila que eu escrevi, claro que eles foram evoluindo junto conosco, né, obviamente. Então nós estamos hoje num patamar de conhecimento, claro, muito maior do que há um pouco mais de 20 anos atrás, né? Porque Deus permite o nosso crescimento, né, no conhecimento, graças a Deus. Mas o fato é que, o que eu estou querendo dizer com isso? Que são sementes. Né? Então o nosso trabalho aqui é pequenininho, mas ele é uma semente. E assim vai crescendo. Eu recebo que um dia o mundo terá uma iluminação muito maior, o mundo terá o perfume de Cristo exalado de maneira muito mais ampla. Né? Com certeza o mundo será temperado com esse sal do verdadeiro evangelho.